quem tem fé tem uma energia a mais. Tem uma reserva de combustível, tem um consolo que eu não tenho, que eu perdi, e eu tenho inveja de quem tem. Vamos falar um pouco também não sei. Vamos falar de livre-arbítrio. Olha só, embora realmente não exista, concordo com você que não existe. Muito menos o livre-arbítrio da Bíblia, né? Ou você faz o que eu quero, mas tudo bem, se você não fizer, eu te mato. Você vai ficar no inferno. Então, tipo, isso não é livre-arbítrio, né? Tipo, a mesma coisa falar pro meu filho: filho, você quer ir de shorts ou você quer ir de calça? Mas se você for de shorts, eu vou cortar a sua perna. Tipo, que porra de livre-arbítrio é esse, né? Sim. Enfim, mas supondo que exista o livre-arbítrio de fato, e eu posso escolher, certo? Quando eu sigo uma religião, quando eu sigo um Deus, quando eu sigo um partido político, quando eu sigo um dogma, quando eu sigo uma filosofia e a minha vida tá ruim, a culpa de quem que é? Da filosofia. É de quem me determinou, seja Assim, da isso, religião, da filosofia, isso. do político. É de quem do que tá puxando o bonde ali. Eu tô fazendo o que me mandaram, certo? Então isso é libertador. Eu costumo dizer que nada mais opressor que o livre-arbítrio e nada mais libertador do que uma opressão. Porque quando você está obedecendo, a responsabilidade, se deu alguma bosta, não é minha. Ó, tô fazendo o que me mandaram aqui, beleza? Agora, quando você toma as rédeas da sua vida para você e dá ruim, amigo, a culpa é tua, velho. Só sua. E daí dói. E isso é opressor. Cara, você tá na merda, sabe? E óbvio que a gente, claro, não tô aqui dando uma de primo rico, não existe pobreza que 14 horas de trabalho, que essa imbecilidade que falam aí, esses coaches, sabe? Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que quando você sai do dogma, quando você sai das ideologias, quando você sai e você puxa a responsabilidade pra você do que você vai decidir fazer da sua vida e dá ruim, você não tem quem culpar. Isso é Mas esse é o foda. preço que se paga, velho. E por que isso é bom? Porque te dá muito mais possibilidades, mas cara. Aí você tá dizendo que é bom, mas no final das contas eu tô chegando à conclusão que o cara, claro que não tem estudo, ele passa a vida muito mais feliz do que a gente que fica questionando. E aí eu tenho que dar razão pra Kant. Eu não concordo, velho. Mas o fato de você concordar não faz diferença nenhuma. Mas é metrificável, será, velho? Eu não sei. Porque, por exemplo... Mas tem hora que eu gostaria de não saber o que eu sei. Vou te dar um dado científico. Existe um pequeno nível de evidência de que ter uma religião, uma crença, é um fator protetivo para a saúde mental. Então, a quantidade de diagnóstico que as pessoas têm, tipo, depressão, ansiedade, blá, blá, blá. Quem tem... Mas isso não é novo. Uma religião, isso não é novo. Não, isso já é... Mas é muito pouca a evidência. E essa evidência, ela vem suja ainda pelos fatores sociais de convívio. Então, mas é o que acontece. Mas você tá vendo um estudo limitado. Limitadíssimo. Então, mas quem tem uma obra famosíssima, que eu não posso falar o nome porque você pediu, que seria o equivalente à eutanásia, né? Do século XIX, um dos pais da sociologia é um filósofo chamado Emile Durkheim. E Durkheim, na sua obra O Sul, né? Ele diz que existem medidas protetivas contra esse ato. E ele diz que esse ato é um ato social, não é um ato particular. E dentre elas, porque ele diz que toda pessoa que se induz a fazer isso, se induz por uma falta de pertencimento social. Certo? Então é um ato social, não é um ato particular, embora pareça particular. Mas o social, ele é ligado ao religioso. Então, mas aí ele diz que existem medidas protetivas. Então, por exemplo, pessoas casadas têm menos tendência a atentar contra a própria vida do que pessoas solteiras. Pessoas casadas que têm filhos pequenos têm menos propensões a atentar contra a vida do que as outras. E ele traz estatística. Ele, fudido, o maior estudioso sobre atentado contra a própria vida da história, Emile Durkheim. Tanto que os institutos no Japão e na Suécia, onde são em Tóquio e em Estocolmo, onde tem os maiores índices de atentado contra a própria vida, se chamam institutos Durkheim. E Durkheim vai dizer: pessoas que têm religião tem menos propensão a atentar contra a vida. Pessoas que são... Hoje mudou. A única que mudou foi isso. Porque antigamente os católicos eles eram mais unidos socialmente. Hoje os protestantes, os evangélicos, eles têm uma interação social maior. Então pessoas que são da religião católica, como naquela época as comunidades católicas eram muito... Faziam encontros todo final de semana e tal. Estão incluídos socialmente, tem menos. Então pessoas que são arrimos de família, que têm pais ainda que dependem, tendem menos a atentar contra a vida e tal. Então você
olha só, você tem esse estudo que diz que é uma parte pequenininha, mas na verdade no século XIX, Durkheim já tinha feito um puta estudo Então, sobre isso. mas como é que tu vai metrificar se esse... Tipo assim, se essa pessoa... Ou ela tem um encontro religioso todo domingo... Mas não é a religião, é o pertencimento social. Isso, tá, então. Ou se ela vai num grupo de filosofia. Sim, mas acontece que o grupo de filosofia, ele pode dar o pertencimento social, mas ele não dá a responsabilidade com o divino. E isso a gente não consegue competir com a religião. Eu prefiro ser livre e sofrer, Eu também, mas olha só, vou te dar um exemplo. Chega pra uma mãe que perdeu um filho, certo? Tá. E aí você chega pra ela e fala assim, olha, fulana, sinto muito, mas assim, como ser humano, ele ia morrer de qualquer jeito, qualquer hora, porque todos nós estamos indo rumo, ele só foi antes, né? Mas daqui a pouco a senhora vai também. Cara, é capaz de você apanhar. Sim. Certo? Mas se você chegar e falar pra ela assim, olha, Deus leva os bons primeiro. E assim, mantenha a sua fé que você vai reencontrar seu filho. Ele tá num lugar melhor agora. Agora ele não tá mais sofrendo. E ele tá cuidando de você e dos seus outros filhos. E a hora que você morrer, você vai passar a eternidade com ele. Cara, é tão boa. É tão bom essa perspectiva, é tão bom que eu suspeito que é boa demais. Quem que tirou isso de mim, velho? Alguém tirou, velho. Eu também. Quem eu tirou não isso queria, de ti, velho? cara. Tu nasceu sem foi isso, velho. Não, pelo contrário, cara. Eu fui religioso pra caramba. Quem acompanha o Sem Groselha acompanha. Quem não quer mais acompanhar... cara, não, agora já foi, já. Quem chegou... Porra, 226 episódios. Quem chegou aqui já tá fudido. Já tava errado, já, né? Cara, mas é incrível, porque olha só, eu tenho inveja de quem tem fé. Eu não tenho, cara. Eu sou muito feliz, velho. Não, eu também sou. Mas porque sabe tem gente que sofre inveja? com fé. Cara, mas eu posso falar uma coisa? O cara não transa, velho. Certo, mas acontece o seguinte, você é um menino novo e você ainda vai passar por outras perspectivas. Por exemplo, o dia que você tiver um filho, você vai entender eu falando que tem inveja de quem tem fé. Porque, por exemplo, se acontecer alguma coisa com os meus filhos hoje, e eu sou alucinado aos meus filhos, cara. Eu sempre quis ser pai. Desde que eles nasceram, eu que cuido, eu que dou banho. Minha mulher não deu 10 banhos na vida, cara. Mas não porque ela não queria, porque eu não deixava. Eu que levo na escola, eu que busco. Eles são meus parceiros, eles treinam jiu-jitsu comigo. Cara, eu sou maluco com os meus filhos. Quem me acompanha nas redes sociais sabe. Cara, se acontecer alguma coisa com os meus filhos, pra mim, acabou. Morreu, eu não tenho mais nada, isso daqui é matéria, nós somos um acidente cosmológico, certo? Então, pra mim, eu vou passar o resto da minha vida depressivo, sofrendo pela falta dos meus filhos. Quem tem fé tem uma energia a mais, tem uma reserva de combustível, tem um consolo que eu não tenho, que eu perdi, e eu tenho inveja de quem tem, entende? Eu tava vendo outro dia uma palestra de um pastor, e ele falava assim, cara, a fé é pra hora do impossível. Não é pra você ficar em casa sem fazer porra nenhuma, sabe? Você tá com uma doença, vai atrás de médico, mas a hora que acabou, que você tá desenganado, que não tem nada, a hora do impossível, é nessa hora que a fé entra, é essa hora que a fé te dá esperança. E a gente já sabe, por estudos científicos, que quem realmente tem essa fé, o corpo reage. O corpo reage. Pessoas que têm fé, o corpo tem uma capacidade de autocura, e quem tem fé e sabe que tem pessoas orando por ele e tal, elas têm maior capacidade de regeneração. Que sabe, não aleatório. Tá. Que sabe, é diferente. Por isso que eu falei que ela sabe. Mas tem um artigo disso aí e tinha... Enfim, tá. Mas o poder de regeneração, a gente já sabe que pessoas que têm fé, elas têm maior poder de cura. Por quê? Porque a gente que não tem, tipo, cara, fudeu. Sim. Não, a gente não tem esse último resquício com que se agarrar. E não foi uma coisa que eu quis. Eu nunca quis ser ateu, mas foi uma coisa que aconteceu. Mas é que, por exemplo, assim, ó, qual que é o lance? Eu não me considero ateu. Eu só me considero, eu acho que é agnóstico. Mas Ou seja, um ateu bunda mole. Cara, não, porque eu não nego a existência. Eu simplesmente falo assim, velho, eu não sei. E eu não fico inventando história da carochinha. Então, tem uma diferença. Olha só, beleza. O agnóstico... eu não sei se o termo é agnóstico. Não, é agnóstico mesmo. O agnóstico, ele diz, eu não sei, e pra mim, na verdade, não interessa. Isso, mas pra mim interessa. Então assim, o ateu, qual que é a diferença do ateu? O ateu fala, eu não vejo absolutamente nenhuma evidência de que exista. Sim. Certo? Agora, eu não posso negar categoricamente que Deus não existe. Mas pelos meus estudos, eu já fui agnóstico também, tipo, não sei. Se Deus existe, ele tá fazendo as deusices dele lá e esqueceu da gente. Era esse o meu discurso, porque é só você olhar o mundo, né?
Cara, foi o negócio que eu falei da criança sendo estuprada. Falando, não é possível. Então, quando eu comecei a pensar, eu comecei a levar a sério esses tipos de questionamentos, né? Tipo, pô, se Deus ele é todo poderoso, se Deus ele é onisciente, se Deus é mortal e ele tá vendo isso acontecer e não faz nada, então tem duas opções. Ou ele é um voyeur belo de um filho da puta, ou ele não existe. Então eu prefiro acreditar que ele não exista. Sim. É que pra mim a discussão da existência de Deus é uma obviedade, assim, tremenda de que ele não existe, que, tipo, pra mim não faz nem sentido. Pra mim o Então questionamento... você é ateu, porque se não faz sentido, acabou. Mas é que é óbvio que é uma discussão inútil. Tipo, é óbvio que não existe, velho. Tipo, cara, é uma... Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá sendo supérfluo. Mas o que importa nessa discussão é, tipo assim, tem algo depois daqui? Essa discussão é útil. Não, cara. Sim, porque ela não tem nada a ver com Deus. Não. Tipo, morreu teu filho. Eu vou reencontrá-lo com esse mesma consciência Ela também depois. é útil, mas deixa eu te explicar uma coisa. Como que essa discussão ela é inútil? De Deus? Como que ela é inútil se ela rege toda a sociedade humana hoje? Se as pessoas se matam por causa de Deus? Então, se as pessoas... Então ela é muito útil, porque se a gente conseguisse definir realmente que Deus existe... Qual Deus? Esse. Cara, a gente resolvia milhões de guerras. Ou então Deus não existe. Não tem. Mas a gente isso conseguiu nunca provar. vai É isso, acontecer. gente. Cara, a gente não sabe. Não Por vai, quê? é impossível. Por que que a gente não sabe? Agora você tá sendo... Muito categórico. Você tá sendo dogmático igual os religiosos. Olha só. Existem coisas que estão necessariamente atreladas à tecnologia. Vou te dar um exemplo. Demócrito criou uma teoria chamada atomista. Foi um dos atomistas gregos, certo? Você sabe que a teoria do átomo nasceu na Grécia Antiga. Demócrito, 300 e poucos antes de Cristo, certo? E o que dizia Demócrito? Ele dizia que se você pegar a matéria, for dividindo, vai chegar numa partícula indivisível. Tomos do grego quer dizer divisão e o prefixo a quer dizer negação. Então, átomos não dá mais para ser dividido. O átomo. Ah, professor, hoje a gente já divide o átomo. Beleza, mas a teoria tá certa. Foi a gente que deu o nome cedo demais. A teoria tá perfeita. Beleza? Beleza. Durante 2.500 anos, a teoria atomista foi ridicularizada por grandes cientistas e pensadores. Só no final do século XIX e começo do século XX que a tecnologia possibilitou a gente ver que Demócrito e os atomistas estavam certos. Certo? Então, de repente... Mas é muito diferente. Então, de repente... Não é diferente. Pô, mas olha quantos deuses não tem. Não é diferente, cara. Sabe por que não é diferente? Porque até então era só fruto da imaginação de alguém. Não é diferente. A diferença é que a gente conseguiu provar. A questão é a seguinte... Talvez a gente não tenha tecnologia ainda, nem para provar, nem para negar. Talvez daqui 1000 anos, daqui talvez 10 mil anos, daqui talvez 1 milhão de anos, talvez a gente nunca tenha. Por quê? Que é uma coisa que eu quero voltar agora lá do paradoxo de Fermi. Tempo de existência não garante maior tecnologia também. Sabe por quê? Porque os dinossauros dominaram a Terra por 150 milhões de anos e o hominídeo só está aqui há 200 mil anos. O Homo sapiens há 60 mil anos só. Sim. Entende? Tem umas teorias que tinham outras civilizações. Aí tem outras teorias que também, cara, que às vezes parece viagem, mas se você para pra pensar, você fala, cara, da onde tem que umas vem ali que forte, velho. Fudido, cara, entendeu? Alienígenas do passado, eram os deuses astronautas, entende? E aí você começa a juntar com esses montes de teorias, você fala assim, cara... Só sei que nada sei. Só sei que nada sei, cara. Só sei que nada sei. E como que eu vivo? Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, no final da história, a gente volta para Sócrates, pro começo da filosofia. Velho. É incrível. E assim, e cada assunto que a gente Sabe a abre... teoria que eu mais gosto?